A noiva do bilionário rasgou o vestido da empregada na frente de todos os presentes no salão. Uma história real sobre dignidade e verdades escondidas. E aquele tipo profundo de conexão humana que o dinheiro jamais conseguirá comprar. Antes de seguirmos com essa narrativa, se você acredita que a bondade sempre encontra seu caminho de volta até nós, escreva sim nos comentários agora mesmo. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que tocam a alma. Essa história vai ficar gravada na sua memória muito tempo depois de terminar. Rosa Delgado havia aprendido com o peso dos anos que a melhor maneira de sobreviver na casa de um homem extremamente rico era se tornar invisível. Aos 29 anos, ela carregava nos olhos um tipo de cansaço profundo que nenhuma maquiagem conseguia esconder. Era o cansaço persistente de uma mulher que trabalhava 16 horas por dia e ainda voltava para casa com uma filha de 6 anos que precisava vê-la sorrir, fingindo que nada estava errado. Ela dobrava toalhas com a mesma devoção que outras pessoas rezam. Fazia tudo em silêncio, com um cuidado metódico, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar caso ela cometesse qualquer erro. Ela trabalhava para Rafael Monteiro, um dos empresários mais comentados e influentes de toda a cidade de São Paulo. Aos 34 anos, Rafael havia construído um império monumental, saindo do absoluto zero, movido apenas por uma teimosia implacável e por inúmeras noites de sono, que ele simplesmente abdicou em nome do sucesso profissional. As pessoas ao redor o chamavam de frio calculista, um homem que confiava muito mais em números exatos do que em sentimentos humanos. O que elas não sabiam, no entanto, era que Rafael percebia absolutamente tudo. Ele apenas nunca dizia nada. Ele notava que Rosa sempre chegava mais cedo que os outros funcionários para conseguir terminar suas tarefas antes do horário de buscar sua pequena Lili na escola. Ele percebia que ela nunca pedia aumento mesmo quando as outras empregadas reclamavam abertamente do salário baixo diante de qualquer oportunidade. Ele percebia o jeito como as mãos dela tremiam levemente quando ela achava que ninguém estava olhando, como se estivesse carregando algo muito mais pesado do que um simples cesto de roupa suja. O que Rafael não sabia, e o que absolutamente ninguém naquela casa sabia, era que Rosa nem sempre tinha sido uma empregada doméstica. Havia uma história por trás daquela mulher silenciosa, que ninguém ali tinha a menor ideia, uma vida que ela havia enterrado profundamente sob camadas de necessidade e sacrifício diário. 3 anos atrás, Rosa era uma arquiteta em plena ascensão em um escritório de prestígio na cidade de Curitiba. Ela tinha um marido que a amava incondicionalmente, um futuro que brilhava diante deles e um coração cheio de planos ambiciosos. Então, o destino agiu com crueldade. Seu marido morreu em um acidente de carro numa noite chuvosa de novembro e tudo o que Rosa havia construído com tanto esforço desmoronou junto com ele. As dívidas obscuras que ele havia escondido dela vieram à tona de uma só vez, destruindo sua estabilidade financeira. O escritório a demitiu em um corte de pessoal apenas 6 meses depois da tragédia. E Rosa, com uma filha pequena de 2 anos nos braços e sem mais nenhum lugar para onde ir ou para quem pedir ajuda, guardou seus diplomas em uma caixa de papelão que nunca mais abriu. Aceitou o primeiro emprego braçal que pudesse colocar comida na mesa de sua filha. Ela nunca contou a ninguém sobre seu passado, nem aos outros funcionários, nem mesmo à pequena Lili. A menina era simplesmente nova demais para entender a complexidade daquela queda. Rosa carregava sua vida antiga como um hematoma secreto extremamente sensível ao toque escondido sempre sob as mangas compridas do uniforme. A noiva de Rafael, Vitória Cavalcante, era exatamente o tipo de pessoa que as revistas de fofoca adoravam cobrir. Deslumbrante de língua afiada, nascida em uma família tão podre de rica que o dinheiro mal se lembrava de ter sido novo.
Ela usava o anel de noivado como se fosse uma coroa e tratava todos os funcionários da casa como se fossem móveis antigos que precisavam de correção. Rosa havia aprendido a manter a cabeça baixa sempre que estava perto de Vitória. Havia algo nos olhos daquela mulher, uma fome voraz por controle, que fazia o estômago de Rosa se apertar intensamente toda vez que a noiva entrava em um cômodo da casa. Era uma quinta-feira à noite, apenas 3 semanas antes da data prevista para o baile de noivado, quando o clima na mansão começou a mudar e tudo aquilo que estava contido finalmente começou a desmoronar diante de todos os presentes. Vitória havia convocado todos os funcionários da casa para o grande salão de entrada. Eram 12 pessoas ao todo, todas ainda usando o uniforme, visivelmente exaustas, após um dia inteiro de trabalho árduo. Ela estava posicionada no topo da escadaria de mármore, como uma rainha arrogante se dirigindo à sua corte submissa. Com uma taça de vinho tinto em uma das mãos, ela observava a todos com desdém. "Estou com um brinco faltando", ela anunciou com a voz ecoando facilmente pelo teto alto e abobadado do saguão. "Um brinco de diamante que vale muito mais do que a maioria de vocês vai ganhar na vida inteira." Ela continuou fria. Ninguém ousou falar nada. Rosa sentiu o coração despencar no estômago, embora não tivesse motivo algum para se sentir culpada de nada. "Quero que todos sejam revistados agora", Vitória ordenou, começando por ela mesma, e apontou o dedo com a unha perfeitamente feita diretamente para Rosa. "Senhorita Cavalcante, eu não tenho nada." Rosa começou com a voz firme, apesar do medo que subia pela sua garganta. "Poupe-me dessa encenação." Vitória cortou, descendo as escadas com os passos lentos e deliberados de alguém que adorava ser observada e temida. "Vocês sempre dizem exatamente a mesma coisa." Os outros funcionários trocaram olhares desconfortáveis, temendo o que estava por vir. Rosa ficou firme onde estava, embora cada instinto do seu corpo gritasse para ela correr dali. Ela já havia sobrevivido a coisas muito piores do que aquela situação humilhante. Havia sobrevivido ao luto e a perder absolutamente tudo o que tinha. Sobreviveria ao ataque de uma mulher mimada que não conhecia a vida real. O que Rosa não sabia, no entanto, era que Rafael tinha acabado de entrar pela porta lateral. Seus passos eram quase silenciosos sobre o carpete grosso, e seus olhos captaram toda a cena antes que qualquer pessoa percebesse que ele estava ali, parado nas sombras do corredor. Ele observou atentamente enquanto Vitória se aproximava de Rosa, notou o brilho cruel e calculista nos olhos de sua noiva, e sentiu algo dentro do peito ficar muito parado. "Esvazia os bolsos", Vitória exigiu com um sorriso de escárnio. Rosa obedeceu lentamente, revelando nada além de uma foto pequena e dobrada de sua filha Lily e uma lista de compras de supermercado toda amassada. "Isso não prova nada." Vitória disparou, insatisfeita com o resultado, e antes que qualquer pessoa ali pudesse reagir ao movimento repentino, ela esticou a mão e agarrou com força a gola do vestido cinza simples do uniforme de Rosa. "Senhorita Cavalcante, por favor, pare com isso." As mãos de Rosa subiram por puro instinto para se defender, mas já era tarde demais. Com um puxão brusco e cruel, Vitória rasgou o tecido na costura do ombro da empregada. O som seco do pano se rasgando ecoou pelo salão de mármore como um tiro. Rosa cambaleou para trás, uma mão segurando o vestido rasgado contra o peito, os olhos arregalados de choque e de humilhação profunda. Os outros funcionários arfaram coletivamente e desviaram o olhar, sem saber se deviam intervir ou se deveriam se esconder. "Pronto", Vitória disse, respirando pesado, exalando um ar triunfante. "Agora vamos ver o que você está escondendo embaixo desse uniforme barato." Mas nada caiu. Nenhum brinco de diamante, nenhum objeto roubado, nada de nada. Apenas Rosa ali parada, exposta e tremendo na frente de 12 colegas de trabalho que iriam para casa naquela noite e contariam essa história para suas famílias,
como um exemplo de pura maldade. O silêncio que se instalou no salão era pesado, denso, quase impossível de respirar. E foi precisamente nesse momento que Rafael saiu das sombras onde observava tudo. Vitória, ele disse com a voz baixa de um jeito que era, de alguma forma, muito mais imponente do que qualquer grito que ela pudesse dar. O que você acabou de fazer? Todas as cabeças no salão se viraram para ele instantaneamente. A expressão triunfante de Vitória vacilou por apenas um momento antes de ela tentar se recompor. Rafael querido, eu só estava verificando as coisas. Eu vi tudo. Ele interrompeu os olhos sem nunca deixar o rosto de Rosa. Havia algo na expressão dele que ninguém naquela casa, nem mesmo seus funcionários mais antigos, jamais tinha visto. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais próximo de um reconhecimento súbito, como um homem vendo uma pessoa com clareza pela primeira vez na vida. Ele passou por Vitória sem dizer mais nenhuma palavra. Atravessou o salão de mármore e tirou o próprio paletó com muito cuidado, sem encostar em sua noiva. Estendeu o paletó na direção de Rosa com respeito. Por favor, ele disse baixinho para que apenas ela pudesse escutar. Se cubra. As mãos de Rosa tremiam tanto, tomadas pelo choque, que ela mal conseguiu pegar o paletó das mãos dele. Enquanto puxava a peça sobre os ombros, ela olhou para cima e encontrou os olhos de Rafael pela primeira vez em 3 anos trabalhando naquela casa. E naquele momento preciso algo passou entre eles que nenhum dos dois saberia explicar com palavras. Não era atração física, não. Ainda não era nada disso. Era o choque silencioso de finalmente ser vista por alguém. Atrás deles, o rosto de Vitória havia ficado pálido de tanta fúria contida. Todos saíam agora. Rafael disse ainda sem desviar o olhar fixo em Rosa. Menos vocês duas. Os funcionários se dispersaram rapidamente como pássaros assustados, sussurrando uns com os outros enquanto saíam do salão. E Rosa Delgado, ainda segurando o paletó do bilionário em volta do seu vestido rasgado, entendeu que sua vida cuidadosamente invisível havia acabado de se tornar impossível de esconder. O relógio antigo pendurado no corredor tic-taqueava muito alto no silêncio tenso que se seguiu à saída dos outros. Rosa estava completamente paralisada, o paletó de Rafael envolvendo seus ombros como uma armadura protetora, enquanto as mãos de Vitória, com unhas perfeitamente feitas e decoradas, se fechavam em punhos cerrados ao lado do corpo. Rafael, eu não entendo. Eu realmente não entendo por que você está fazendo um escândalo desse tamanho por conta de uma simples empregada, Vitória disse, tentando forçar uma leveza em sua voz que não convencia ninguém. Os empregados precisam de disciplina de vez em quando para manter o foco. Você sabe muito bem como essa gente é. Essa gente, Rafael, repetiu devagar com um tom de voz que fez o ambiente gelar. Tem nome Vitória. E eu gostaria muito de saber onde você encontrou esse tipo de comportamento desprezível. Ele acenou na direção de Rosa sem jamais quebrar o contato visual direto com a sua noiva. Rosa Vitória disse com um desdém absoluto à empregada da casa. Sinceramente, Rafael, por que isso importa tanto para você? Algo no maxilar de Rafael se enrijeceu instantaneamente. Importa porque você acabou de agredir uma funcionária na minha casa por causa de um brinco que muito provavelmente está guardado aí mesmo no seu criado mudo. A confiança de Vitória vacilou quase imperceptivelmente, mas Rosa percebeu. Ela conhecia aquele brilho de mentira. Ela havia passado 3 anos lendo o humor de pessoas que tinham poder absoluto sobre sua vida. Era uma habilidade de sobrevivência muito mais afiada do que qualquer diploma de arquitetura que ela guardava em uma caixa. Eu não deixei em lugar nenhum. Vitória disparou desesperada. Foi roubado, tenho certeza. Foi mesmo? Rafael perguntou com um sorriso cínico. Ele puxou o celular, deslizou pela tela por um momento e então o ergueu diante dela com firmeza, porque o sistema de segurança de alta tecnologia desta casa registrou você tirando os 2 brincos no banheiro principal às 16h47 desta tarde, bem antes do seu banho.
A cor sumiu completamente do rosto de Vitória. Você está vigiando as câmeras de segurança. Eu observo tudo o que acontece nesta casa, Rafael disse em voz baixa e firme. É um hábito de quem construiu uma empresa que ninguém achava que ia sobreviver. Eu percebo as coisas. Vitória, eu vejo. Percebi o brinco na sua caixa de joias esta manhã, quando trouxe seu café. Percebi que você não estava usando eles no jantar e percebi exatamente o que você acabou de fazer com uma mulher que nunca deu a nenhum de nós um único motivo para desconfiar dela. Rosa sentiu a garganta apertar. Ela estava ali paralisada, pois não esperava que alguém a defendesse com tanta veemência. Não daquela maneira, não tão completamente diante de toda aquela humilhação. Durante 3 anos, Rosa aprendeu que os patrões endinheirados raramente viam os funcionários como seres humanos. Para eles, nós não passávamos de mobília que trocava de lugar conforme a conveniência. Mas as palavras de Rafael ditas ali na sala abriram uma ferida que ela mantinha selada há muito tempo. Os olhos de Vitória, afiados e gélidos, dispararam entre o marido e a empregada. Pânico seguido por um cálculo frio. Isso é um absurdo, ela exclamou. Você está do lado dela de uma servente que mal conhece. Eu a conheço melhor do que você imagina. Rafael respondeu, e o peso daquelas palavras reverberou naquele salão silencioso, mudando tudo o que ela acreditava sobre o seu lugar naquele ambiente hostil. Alguma coisa na firmeza da voz dele fez a respiração de Rosa travar por um segundo inteiro. O que aquilo queria dizer? Eles mal se falavam. Eram trocas educadas nos corredores, um bom dia breve, um sorriso rápido ao passar. Ele esteve observando, prestando atenção nela, esse tempo todo por trás de toda aquela fachada de empresário intocável. Acho melhor você subir agora. Vitória Rafael continuou o tom, controlando a tensão com uma autoridade que Rosa nunca tinha visto. Vamos conversar sobre isso amanhã, com a calma que este momento exige, porque agora a situação passou dos limites do aceitável e você precisa de espaço para recuperar o seu juízo antes de dizer algo que não tenha mais volta nesta casa. Quando você tiver tempo de refletir sobre o seu comportamento desta noite, você terá uma perspectiva melhor. Ele arrematou. Vitória soltou uma risada incrédula. Você está me expulsando da minha própria sala. É a minha casa, Rafael, ela retrucou desafiadora. E agora preciso que você saia deste cômodo imediatamente. Rosa sentiu o coração acelerar esperando a explosão de Vitória, mas a mulher apenas virou nos calcanhares com uma precisão afiada. O som de seus saltos caríssimos batendo contra o mármore frio ecoou como tiros em direção à escadaria principal, enquanto ela subia furiosa, deixando para trás um rastro de eletricidade estática que fazia o ar parecer pesado demais para se respirar tranquilamente naquele momento. No topo da escada, ela parou e olhou para baixo, focando em Rosa com uma expressão que fez cada centímetro da pele de Rosa se arrepiar. Não havia ali arrependimento ou constrangimento. Era algo muito mais sinistro, uma promessa clara de retaliação futura. Quando Vitória finalmente desapareceu, o silêncio do salão tornou-se quase insuportável, quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do relógio de parede. Rafael exalou lentamente e virou-se para Rosa. Você está machucada? Ele perguntou. Não. Ela respondeu, a voz traindo seu esforço de parecer calma. Apenas profundamente envergonhada. Devo me trocar agora e voltar aos meus afazeres, pois a cozinha ainda precisa ser limpa e o trabalho não para por causa de desentendimentos. Rosa, ele disse, pronunciando o nome dela com uma cautela incomum, como se estivesse testando se tinha permissão para tal familiaridade. Você não precisa voltar ao trabalho hoje, por favor. Insisto que tire o restante da noite de folga para se recuperar. Eu tenho uma filha para buscar. Ela, disse no piloto automático, e só depois percebeu o erro revelara um detalhe pessoal que nunca pretendia compartilhar naquele ambiente de trabalho. Algo mudou na expressão de Rafael.
uma surpresa genuína, seguida por um calor silencioso e uma suavidade que ele nunca mostrava a ninguém. Ele a encarava não como uma funcionária que quebrou um prato, mas como alguém que possuía uma vida valiosa complexa e totalmente alheia ao seu mundo de luxo e privilégios. Você tem uma filha? Ele perguntou a voz quase um sussurro. Rosa sentiu-se subitamente exausta. A adrenalina do confronto estava evaporando, deixando um cansaço que parecia impregnado em seus ossos. Lili, ela tem 6 anos. Rosa respondeu baixando a guarda por um breve momento. Vá buscá-la, Rafael disse com uma gentileza inesperada. E tire o dia de amanhã de folga também. Paga, é claro. Eu farei questão de que meu motorista a leve em casa hoje à noite para garantir que você chegue bem. A oferta pegou Rosa de surpresa. A ideia de um carro de luxo parado em sua porta parecia tão estranha quanto a preocupação demonstrada por um homem que até poucos minutos atrás ela considerava apenas mais um patrão distante e frio. Você não deve pegar ônibus à noite depois do que aconteceu aqui, é muito perigoso. Não é necessário, senhor Monteiro, ela insistiu, tentando manter alguma distância profissional. Rafael ele corrigiu com suavidade. E é necessário, sim, por favor, deixe-me fazer essa gentileza. Rosa estudou o rosto dele procurando por algum sinal de manipulação à armadilha oculta que a experiência de vida havia ensinado a procurar em todo homem poderoso. Mas para sua confusão, tudo o que encontrou foi uma sinceridade tranquila e uma sombra de algo mais. Algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia reverberar dentro dela. Era uma humanidade que parecia ter sido enterrada sob anos de exigências corporativas e etiquetas sociais rígidas. Havia ali uma espécie de solidão profunda que espelhava exatamente a sua própria. Obrigada, ela disse por fim, a voz trêmula, pelo que você fez por ter me defendido ali. Você não deveria ter que me agradecer por uma decência humana básica, Rafael respondeu, e sua voz tornou-se repentinamente áspera, carregada com algo que parecia vergonha genuína. Sinto muito que isso tenha ocorrido em minha casa. Sinto muito por não ter percebido antes que tipo de pessoa a Vitória realmente é e por ter permitido que você fosse tratada dessa maneira por tanto tempo. Suas palavras eram um bálsamo, mas também uma ameaça ao seu mundo, pois mudavam as regras do jogo entre eles, algo que Rosa nunca tinha previsto enfrentar. Rosa não sabia o que dizer, então ficou em silêncio puxando o paletó dele um pouco mais apertado sobre os ombros enquanto caminhava em direção ao vestiário dos funcionários. Enquanto se afastava, não conseguia se livrar da sensação de que o mundo que ela construíra cuidadosamente controlado para não se destacar ou causar problemas acabara de sair permanentemente dos eixos. Cada passo que dava em direção ao vestiário parecia pesado, carregado com o peso daquela nova realidade, onde ela não era mais apenas uma sombra naquela mansão. O que aconteceria agora? A incerteza a envolvia misturada com uma ponta de medo, mas também com uma estranha sensação de ser finalmente notada por alguém que não via o mundo apenas através da conveniência e do poder. Ela passou 3 anos sendo invisível, uma peça necessária, mas esquecível na engrenagem daquela mansão. Naquela noite, pela primeira vez, alguém realmente a tinha visto não como uma empregada, não como um número na folha de pagamento, mas como um ser humano que valia a pena proteger. Isso a assustava muito mais do que a crueldade direta de Vitória jamais poderia. Pois a bondade exigia um tipo de entrega que ela não estava preparada para oferecer. Rosa quase não pregou o olho naquela noite. Ficou sentada à beira da cama de Lili, muito tempo depois de a filha adormecer, revivendo o som do tecido rasgando várias e várias vezes, o som da sua dignidade sendo atacada e inesperadamente defendida por alguém que deveria ser seu inimigo natural. Mas por baixo da humilhação cortante, havia outra coisa, algo que ela se recusava a admitir para si mesma. A memória do paletó de Rafael envolvendo seus ombros
E o jeito como ele a olhara como se ela fosse o centro de sua preocupação martelava em sua mente. Ela quase não voltou ao trabalho no dia seguinte, tomada pelo medo do confronto, mas a vida não permitia luxos. As contas não se pagavam sozinhas e os sapatos escolares de Lily estavam se desfazendo, as costuras abrindo a cada passo. Ela precisava do salário, precisava da segurança da rotina, e talvez no fundo estivesse curiosa para ver se aquela humanidade de Rafael era real ou apenas uma miragem passageira causada pelo caos da noite anterior. Então Rosa vestiu seu uniforme limpo, beijou a filha na testa antes de deixá-la no apartamento da irmã e pegou o ônibus de volta para a mansão dos Monteiros com o queixo erguido e a determinação cravada no olhar. Rafael a esperava na cozinha, algo que ele nunca fizera antes, um gesto fora do protocolo que a deixou em alerta. "Você não precisava ter vindo hoje", ele disse, parecendo genuinamente preocupado. "Eu preciso cumprir as horas." Rosa respondeu com honestidade, amarrando o avental com movimentos precisos e metódicos, tentando restaurar a distância que se perdera. Ele a estudou por um longo momento, observando sua postura rígida, como se tentasse ler o que estava passando pela cabeça dela naquele início de jornada exaustiva. "Rosa, posso te perguntar uma coisa? E por favor, sinta-se à vontade para não responder, se for pessoal demais para você." Ela se preparou, o coração dando um salto. "Pode perguntar. Onde você trabalhava antes disso?" Ele indagou, e seu olhar era penetrante. "Você se comporta como alguém que está acostumada a comandar as coisas, não a servir, e isso me intriga há semanas." A mão de Rosa parou sobre os laços do avental, o tecido áspero sob seus dedos. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta nenhuma vez em 3 anos de serviço. Ela sentiu uma pontada de orgulho seguida de uma melancolia profunda ao lembrar do tempo em que suas mãos desenhavam futuros em vez de limpar o passado de outras pessoas nesta mansão silenciosa. "Eu era arquiteta", ela disse baixinho, a palavra soando estranha, quase como uma língua morta em sua boca depois de tanto tempo. "Em Curitiba, antes do meu marido falecer." A expressão de Rafael suavizou, ganhando algo parecido com uma compreensão profunda. "O que aconteceu com o seu escritório?" Então ela contou, não tudo, não os detalhes mais dolorosos, mas o suficiente para ele entender. O acidente, as dívidas obscuras que o marido deixou e que ela nem sabia que existiam, os cortes brutais no escritório, a queda lenta e humilhante de projetar edifícios imponentes para esfregar o chão de casas alheias, tudo isso apenas para manter um teto sobre a cabeça de Lily e garantir que ela tivesse o que comer. Quando ela terminou, o silêncio pairou pesado sobre a cozinha, preenchido apenas pelo zumbido da geladeira. "Sinto muito", ele disse por fim, e a sinceridade em sua voz era palpável. "Isso não é justo, Rosa. Nada disso é justo, e eu lamento que a vida tenha lhe imposto esse fardo sem que você pudesse se defender." Ele olhava para ela não mais como o patrão, mas como alguém que reconhecia uma história de resiliência. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada mudou algo no ar entre eles, uma ponte sendo construída sobre um abismo de classes sociais e circunstâncias adversas que até então parecia impossível de ser transposto por qualquer pessoa que vivesse dentro daquela mansão tão fria e distante. "A vida raramente é justa", Rosa disse, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que as palavras saíram, libertando uma amargura que ela guardava em segredo. Ela não falava tão abertamente com ninguém há anos, isolada pela necessidade de sobrevivência. "Você voltaria algum dia para a arquitetura?" ele perguntou a voz baixa. Rosa riu, um som seco sem qualquer humor. "Com que dinheiro? Com que tempo livre? Eu trabalho 60 horas por semana apenas para sobreviver e pagar o aluguel. Rafael, sonhos são um luxo que eu precisei abandonar há muito tempo para garantir que minha filha tivesse um futuro, mesmo que esse futuro seja construído sobre as cinzas de tudo o que eu,
um dia planejei ser. Algo passou pelo rosto dele enquanto ela falava, uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Culpa, talvez, ou uma determinação súbita. Eu gostaria de ajudar ele, afirmou a voz firme. Não por pena, mas por um profundo respeito pelo que você sobreviveu e pelo talento que não deveria estar escondido aqui. Eu não preciso de caridade. Rosa respondeu sua coluna, se endireitando por instinto, defendendo sua dignidade como se fosse a única posse que lhe restava. Não é caridade, Rafael, disse com firmeza, um brilho novo no olhar. Eu tenho 13 imóveis comerciais que precisam urgentemente de projetos de reforma e modernização. Eu preciso de uma arquiteta talentosa e você precisa de um trabalho digno. É um acordo puramente comercial, Rosa, nada mais do que isso. Rosa o estudou com cuidado, os olhos percorrendo cada traço do rosto dele em busca de um truque, de um custo escondido que ela sabia por experiência que sempre existia quando um homem rico oferecia algo. Mas Rafael simplesmente esperou paciente e calmo, deixando-a tomar sua própria decisão sem qualquer tipo de pressão. Ele não a cercou, não exigiu resposta imediata, apenas ofereceu uma saída. Vou pensar nisso, ela disse finalmente, sentindo o peso daquela possibilidade como um fardo novo e, ao mesmo tempo, como um oxigênio que ela não sabia que ainda podia respirar. Aquela oferta era mais do que um emprego, era a chance de recuperar a mulher que ela fora antes da tragédia. Nos dias seguintes, algo entre eles começou a mudar, manifestando-se em pequenas e silenciosas interações que passavam despercebidas para o resto da casa. Rafael passou a chegar à cozinha mais cedo, sempre arranjando algum motivo para conversar, seja uma pergunta sobre o projeto da reforma, um comentário sobre o clima ou até uma piada sem graça que fez Rosa rir alto antes que ela pudesse se conter e recuperar a postura. Ela também começou a perceber coisas sobre ele, o modo como o cansaço vivia permanentemente sob seus olhos, a solidão que ele carregava como uma sombra, apesar de toda a riqueza que o cercava. Ele tratava a equipe com um respeito que Vitória nunca demonstrou, revelando uma humanidade que ela nunca esperou encontrar. Vitória também percebeu a mudança. Ela não disse nada diretamente, mas Rosa sentia os olhos da mulher sobre ela constantemente frios, calculistas e cheios de um desprezo que parecia crescer a cada dia. Toda vez que seus caminhos se cruzavam nos corredores, a tensão era palpável, uma eletricidade estática que ameaçava descarregar a qualquer momento. O baile de gala anual da empresa se aproximava, faltando apenas 2 semanas, e Vitória havia se jogado nos preparativos do casamento com uma energia quase maníaca, quase como se estivesse tentando cimentar sua posição na vida de Rafael antes que ela pudesse escapar por entre seus dedos. O clima na mansão estava carregado, um campo minado, onde cada gesto era observado por Vitória. A cada reunião de planejamento, a cada prova de vestido, Vitória exibia sua autoridade, mas parecia cada vez mais insegura em relação à atenção que Rafael direcionava a Rosa. A mansão, antes um lugar de rotina previsível, transformara-se em um cenário de incertezas. Rosa mantinha a cabeça baixa e o ritmo de trabalho constante, mas não podia ignorar os olhares venenosos ou o modo como a casa parecia observar cada movimento seu. A proximidade com Rafael, ainda que profissional, tornara-se um segredo perigoso que ela alimentava em silêncio, imaginando um futuro onde talvez pudesse voltar a desenhar, a criar, a ser alguém novamente. A contagem regressiva para o baile não era apenas para a festa, era para algo muito mais profundo e transformador. Você está passando tempo demais com a criadagem. Vitória disse uma noite, pegando Rafael no escritório de onde Rosa acabara de sair, após discutir ideias de projeto. Rosa tem formação em arquitetura. Rafael respondeu com calma absoluta. Estou apenas usando a expertise dela para o projeto da Vila Madalena. Que conveniente, Vitória disse com um sorriso fino que não chegava aos olhos.
que a empregada por mero acaso tenha exatamente as habilidades que você tanto precisa. É quase poético, não é? Ou talvez seja apenas uma desculpa para passar horas trancado com alguém que não está no seu nível social. Ela destilava veneno com uma elegância treinada, tentando marcar território diante daquela ameaça que sentia crescer nas sombras. Não é conveniência. Vitória é talento desperdiçado porque a vida deu uma mão ruim para ela, e eu estou apenas corrigindo o jogo, ele rebateu sem perder a compostura. Os olhos de Vitória se estreitaram em fendas perigosas. Cuidado, Rafael. As pessoas começam a falar, começam a criar histórias quando um homem na sua posição passa tanto tempo sozinho com a empregada. O que dirão os investidores? O que dirá a alta sociedade? Deixe que falem o que quiserem. Rafael disse, e algo na voz dele carregava um aviso gelado, que Vitória, em sua arrogância, escolheu ignorar, acreditando que detinha o controle total sobre a situação e que Rosa não passava de um peão descartável no seu jogo de poder. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento depois que Lily adormeceu, Rosa abriu a caixa que havia lacrado 3 anos atrás. Dentro estavam seus diplomas antigos, seus esboços de faculdade e uma pasta com projetos de edifícios, dos quais ela um dia teve tanto orgulho. Ela passou os dedos pelas bordas do papel, sentindo algo que não sentia há anos, a mais tênue centelha de esperança. Aquele papel antes, apenas uma lembrança dolorosa do que ela perdera agora, parecia pulsar com a possibilidade de um retorno. Era como tocar em um fantasma de si mesma, alguém que fora forte e capaz antes que a dor e a pobreza moldassem sua existência em uma forma menor e mais silenciosa. Ela pensou na oferta de Rafael, no que poderia significar reconquistar mesmo que um pequeno pedaço da vida que havia perdido. Pensou no jeito como ele a olhara no salão, como se ela fosse algo precioso e não algo descartável. Assustava-a o quanto ela queria acreditar naquele olhar, porque Rosa Delgado havia aprendido da maneira mais difícil que a esperança é uma coisa perigosa de se carregar quando não se tem mais nada a perder. Se ela começasse a sonhar novamente e tudo falhasse, o impacto seria insuportável. Ainda assim, com os papéis na mão, ela sentia que o medo da derrota era pela primeira vez em muito tempo menor do que o desejo de finalmente voltar a ser quem ela realmente era. 2 semanas passaram em um equilíbrio estranho e delicado. Rosa começou a prestar consultoria silenciosamente no projeto de renovação da Vila Madalena, reunindo-se com Rafael em seu escritório assim que seus deveres de limpeza terminavam. Os esboços estavam espalhados pela mesa dele, como fragmentos de uma vida que ela achava ter enterrado para sempre, e cada traço de lápis no papel parecia reconstruir um pouco de sua identidade perdida. Eles trabalhavam lado a lado, cercados por planos e ideias, e naquele escritório, as barreiras de classe e de patrão e empregado pareciam evaporar, dando lugar a uma colaboração intelectual que Rosa jamais imaginou que poderia sentir novamente enquanto estivesse trabalhando naquela mansão tão opressora. Pela primeira vez em exatos 3 anos, ela se sentia finalmente algo muito próximo de si mesma outra vez. Rafael, enquanto isso, vivia um dilema particular, pegando-se contando cada minuto que restava até as reuniões noturnas no escritório. Ele sempre dizia a si mesmo que tudo aquilo girava em torno do projeto de negócios inteligentes e de dar uma oportunidade justa a uma mulher de talento inegável. Mas no silêncio da madrugada, acordado em seu quarto imenso e vazio, ele sabia no fundo do peito que aquela motivação era, na verdade, algo bem mais profundo e complexo do que queria admitir. A força silenciosa de Rosa, o seu amor feroz pela pequena filha e o modo como ela havia se reconstruído do nada, sem jamais implorar pela piedade de ninguém, eram admiráveis. Aquilo a humilhava de uma maneira que a perfeição fria e polida de Vitória nunca tinha conseguido alcançar.
O baile de noivado aconteceria dali a 3 dias, e a mansão se transformou em um verdadeiro redemoinho de bufês floristas ocupados, e o temperamento de Vitória que ficava cada vez mais afiado e impaciente. Quero a empregada fora daqui. Antes do início do baile, ela disparou determinada a limpar o terreno de qualquer incômodo. Vitória anunciou sua exigência numa tarde qualquer, encurralando Rafael no corredor logo na saída do escritório. Rosa tem um nome e ela não vai a lugar nenhum. Rafael respondeu com uma rigidez que ela não costumava ouvir nele. Ela é apenas uma distração. Vitória retrucou subindo o tom de voz. Francamente, Rafael, isso é constrangedor. Minhas amigas de elite já estão fazendo perguntas ácidas sobre o motivo de você passar tanto tempo trancado com sua empregada. É humilhante ter que ouvir comentários sobre a sua falta de critério em um momento que deveria ser sobre a nossa união perfeita. Talvez as suas amigas devessem cuidar da própria vida. Rafael devolveu sentindo sua paciência se esgotar a cada dia que passava sob aquele controle excessivo. Os olhos de Vitória faiscaram de indignação. Esta ainda é minha casa também? Ou por acaso você esqueceu que estarei casada com você daqui a 6 meses? Rafael não respondeu imediatamente, e algo naquele silêncio tenso fez com que a confiança inabalável de Vitória rachasse levemente. Quero ela no baile, ele disse por fim com uma voz que não admitia réplicas. A boca de Vitória se abriu totalmente em choque com aquela ordem inesperada. Como é, Rosa? Quero ela lá, como minha convidada de honra, trabalhando lado a lado com a equipe de design, apresentando o conceito da renovação da Vila Madalena para os investidores que estarão presentes. Você quer a empregada no nosso baile de noivado? Vitória repetiu devagar a incredulidade colorindo cada sílaba de sua fala. Eu quero que a arquiteta que está prestes a me economizar milhões de reais e transformar um imóvel completamente abandonado em algo extraordinário receba todo o reconhecimento que ela merece. E nada menos que isso, Rafael respondeu com firmeza, olhando-a nos olhos. Rafael corrigiu o rumo da conversa sem hesitar. Se isso te incomoda profundamente, é algo com que você vai precisar aprender a lidar sozinha. Vitória o encarou por um longo e pesado momento, e naqueles olhos frios, Rafael viu algo mudar subitamente. Não era remorso como ele talvez pudesse esperar, mas sim pura estratégia. Ela estava recalculando cada movimento como sempre fazia quando percebia que um plano não saía exatamente do jeito que ela havia desenhado. A máscara de noiva perfeita continuava ali, mas por baixo dela, as engrenagens de um contra-ataque silencioso já começavam a girar. Tudo bem, ela disse finalmente, forçando um sorriso artificial que não alcançou seus olhos. Deixe ela ir, vai ser interessante ver o que acontece. Naquela noite, Rafael encontrou Rosa na cozinha terminando suas últimas tarefas domésticas, antes de finalmente poder ir para casa. Tenho uma proposta para você, ele disse. Algo na voz dele fez Rosa olhar para cima cautelosa e defensiva. Estou ouvindo, ela respondeu. Quero que você apresente o projeto da Vila Madalena para os meus investidores durante o baile, assumindo oficialmente o cargo de arquiteta, responsável por toda a criação daquele conceito inovador. As mãos de Rosa pararam sobre o balcão de mármore que ela estava limpando com tanta dedicação. Rafael, eu não posso fazer isso, ela disse. Faz 3 anos que não trabalho como arquiteta, nem mesmo um portfólio atualizado. Eu tenho mais. Meu registro profissional precisa ser renovado e eu perdi o ritmo. Você projetou 3 dos conceitos de renovação mais impressionantes que eu vi na última década. Ele insistiu, ignorando os protestos dela. Seu talento não é algo que simplesmente desaparece. Rosa, e eu vejo isso cada vez que olho para os esboços que você deixa esquecidos sobre a mesa. Rafael a interrompeu com uma gentileza rara que a desarmou completamente. Em 2 semanas, enquanto ainda trabalhava 60 horas por semana,
Como empregada doméstica, você fez um trabalho melhor que qualquer firma contratada. Rosa, você não precisa me convencer do seu talento. Eu já estou convencido. Você precisa isso sim, se permitir acreditar nele de novo. Rosa sentiu as lágrimas ameaçando vir o nó na garganta apertando e piscou com força para contê-las. Ela não ia chorar naquela cozinha de novo, não ia mostrar fraqueza diante daquela oportunidade que parecia um sonho impossível. A vitória vai estar lá, ela disse baixinho, os olhos fixos no chão. Ela me odeia e vai fazer de tudo para me derrubar. A Vitória não tem o direito de decidir quem merece oportunidades na minha empresa ou na minha vida, Rafael disse com convicção. E eu também vou estar lá o tempo todo ao seu lado. Eu te prometo isso. Rosa estudou o rosto dele intensamente, procurando por qualquer hesitação, qualquer sinal de que aquela oferta generosa vinha com condições escondidas ou segundas intenções. Não encontrou nada, apenas uma convicção tranquila e muito firme que a fez hesitar. Eu não tenho absolutamente nada para vestir em um evento desses. Ela admitiu, sentindo-se subitamente exposta pela confissão de sua própria pobreza. Isso já está resolvido. Rafael disse um pequeno e raro sorriso, rompendo através de sua seriedade habitual. Tenho um vestido esperando por você no seu apartamento agora mesmo. Sem condições, sem dívidas, sem joguinhos. Apenas deixe as pessoas verem o que eu já vejo todos os dias. Você é talentosa e merece ser vista por quem você realmente é, não pelo uniforme que veste todos os dias nesta mansão. Naquela noite, Rosa ficou parada diante do pequeno espelho do seu quarto, olhando para o elegante vestido verde esmeralda que havia sido entregue naquela tarde. Um bilhete estava dentro da caixa e dizia simplesmente: "Você não precisa mais se esconder. R." Ela pensou no marido morto há 3 anos, que sempre dizia que ela era destinada a coisas muito maiores. Pensou também em Lili, sua pequena filha, dormindo no quarto ao lado, que merecia uma mãe que se lembrasse de como sonhar e que fosse capaz de buscar um futuro melhor para as duas após tanto sofrimento. E pensou em Rafael, um homem que de alguma forma havia enxergado muito além do uniforme rasgado e do peso da pobreza, vendo a pessoa vibrante que existia por baixo quando o mundo inteiro só tinha visto uma empregada comum. Pela primeira vez em 3 anos, Rosa se permitiu ter uma centelha de esperança de que talvez, só talvez, a história dela ainda não tivesse chegado ao fim. O vestido parecia um convite para uma vida que ela quase tinha esquecido que existia uma promessa de que ela poderia ser mais do que apenas sobrevivência e dor. Mas em algum lugar do outro lado da cidade, em sua cobertura de luxo, Vitória Cavalcante estava fazendo ligações por conta própria, colocando um plano perigoso em movimento que faria o baile terminar de um jeito muito diferente do que qualquer um esperava. Na noite do grande evento, a mansão dos Monteiro brilhava intensamente como algo saído de um sonho de conto de fadas. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre 300 convidados em vestidos de grife e ternos sob medida, todos desfrutando de uma noite que prometia ser o auge da temporada social da cidade. Um quarteto de cordas tocava suavemente ao fundo, e o champanhe caríssimo fluía como se não custasse absolutamente nada. Rosa estava na beira do salão de festas, dentro do seu vestido esmeralda, sentindo-se como uma estranha na própria pele. 3 anos de invisibilidade a tinham treinado perfeitamente para encolher nos cantos, e agora ali estava ela prestes a ficar diante de alguns dos investidores mais ricos e influentes de São Paulo, e defender com garra o seu trabalho arquitetônico para todos os presentes que a ignoraram no passado. Você parece absolutamente apavorada, Rafael, disse aparecendo ao lado dela, impecável, em um terno preto perfeitamente cortado. Eu estou, na verdade, apavorada, Rosa, admitiu com sinceridade. Bom, ele disse com um pequeno sorriso encorajador. Isso significa que a apresentação realmente importa para você. Venha, deixe eu te apresentar aos grandes nomes.
Na hora seguinte, Rosa apresentou seus conceitos de renovação com uma confiança que ela não sabia que ainda tinha enterrada bem fundo dentro de si, surpreendendo a todos com a clareza de suas ideias técnicas. Investidores que haviam passado por ela sem dar um segundo olhar durante os anos em que ela limpava os escritórios deles agora se inclinavam para a frente genuinamente impressionados com o que viam. Eles faziam perguntas afiadas sobre estruturas e viabilidade que ela respondia com uma facilidade experiente e uma paixão renovada. Algo em seu peito se destrancou a cada frase dita, como se o peso dos últimos anos estivesse finalmente se dissipando, dando lugar à profissional que ela sempre soube que poderia ser se tivesse apenas uma chance. A arquiteta que ela costumava ser despertava lentamente após um longo sono forçado, e Rafael observava do outro lado do salão com uma expressão de orgulho silencioso e feroz. Foi exatamente nesse momento de sucesso que Vitória decidiu fazer sua jogada fatal. Ela esperou pacientemente até que a apresentação terminasse e até que Rosa estivesse cercada por um pequeno grupo de convidados claramente impressionados. Então, com um gesto calculado, ela ergueu sua taça de champanhe e bateu nela alto o suficiente para atrair a atenção imediata de todo o salão de festas. Gostaria de fazer um comunicado a todos, Vitória disse a voz projetando com uma facilidade autoritária. Antes que a gente se empolgue demais elogiando nossa mais nova e surpreendente arquiteta. O salão ficou subitamente quieto, pressentindo o drama iminente. Alguém aqui não acha no mínimo estranho? Vitória continuou sua voz ganhando um tom venenoso. Que a empregada particular do meu noivo que vivia limpando nossas mesas de repente tenha um portfólio completo e impecável de arquitetura para apresentar hoje à noite, que ela tenha passado incontáveis noites sozinha com ele no escritório particular dele. Nas últimas 2 semanas trabalhando em segredo, sussurros começaram a correr pela multidão, curiosos e maldosos. Rosa sentiu o rosto queimar de humilhação, o velho medo rastejando de volta pela sua espinha como um animal selvagem. Vitória, pare com isso agora, Rafael alertou, dando um passo firme à frente. Não ouse me interromper, Vitória cortou, voltando-se para a multidão, a compostura rachando nas bordas. Eu fiz uma investigação profunda sobre a nossa ilustre convidada. Rosa Delgado não é apenas uma empregada humilde fingindo ser uma arquiteta de sucesso. Ela está escondendo algo muito maior e muito mais sórdido. O estômago de Rosa despencou, uma náusea súbita a dominou. Do que Vitória estava falando exatamente? Vitória puxou seu celular, deslizando a tela com dedos trêmulos de excitação, sentindo-se triunfante com o caos que estava prestes a provocar. O marido de Rosa Delgado, Marcos Delgado, não morreu simplesmente em um acidente trágico, como ela contou para todo mundo aqui presente. Ele morreu devendo R$2 milhões a 3 investidores diferentes, depois que um grande esquema imobiliário desmoronou completamente sob seus pés. Investidores que, por sinal, nunca recuperaram um único centavo daquele dinheiro perdido. Investidores que, por uma coincidência muito oportuna, estão nesta mesma sala hoje à noite. O salão mergulhou em um silêncio absoluto e pesado. Rosa sentiu o sangue fugir do rosto, enquanto a compreensão daquelas palavras a atingia como um balde de água gelada. Ela sabia das dívidas, mas nunca a dimensão real. Claro que ela sabia das dificuldades financeiras, estava se afogando nelas há 3 anos, mas nunca soube exatamente de onde o dinheiro tinha vindo ou para onde ia. Nunca soube quem o marido havia prejudicado antes de morrer tragicamente. Isso é verdade. Um dos investidores perguntou, o rosto escurecendo rapidamente com uma desconfiança perigosa. Eu não sabia de nada disso, Rosa, disse a voz tremendo de pânico e dor. Eu juro que não fazia ideia de que ele tinha pego dinheiro de ninguém. Como é conveniente, Vitória interrompeu com um escárnio cruel. Que a viúva de um golpista por acaso consiga se infiltrar na confiança do meu noivo nos negócios dele. E até na casa dele, continuou Vitória.
Já chega de tanta encenação. A voz de Rafael cortou o caos instaurado como uma lâmina fria e absoluta parando o falatório. Ele se moveu rapidamente para ficar diretamente ao lado de Rosa, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem, oferecendo um porto seguro naquele mar de ataques que ela estava sofrendo de todos os lados do salão. Uma declaração silenciosa que não precisava de mais nenhuma palavra para ser entendida por todos. Rosa não tinha conhecimento algum sobre as dívidas ocultas do marido. Rafael disse, os olhos percorrendo a multidão com autoridade inequívoca e protetora. Eu mandei minha própria equipe investigar minuciosamente o histórico dela, antes mesmo de dar a ela um único projeto profissional. Ela pagou tudo o que pôde com a venda do apartamento deles e viveu com extrema austeridade desde então, tentando quitar as pendências que ele deixou para trás. Passou 3 anos se desgastando, até a exaustão absoluta para sobreviver de forma honesta e digna, enquanto o homem que de fato roubou aquele dinheiro está morto e não pode responder pelo que fez. Rafael defendeu. Uma história muito conveniente. Vitória debochou tentando manter o controle. Sabe o que é realmente conveniente? Rafael disse, virando-se para encará-la de frente à voz, caindo para um tom perigosamente baixo. É você escavar a tragédia pessoal de uma viúva em luto para salvar a sua própria reputação, porque você está apavorada de perder o controle que tem sobre mim. O salão inteiro pareceu prender a respiração, um silêncio denso e cortante, instalando-se sob os lustres de cristal. Rafael, com a vitória já começando a desenhar-se em seu rosto, viu o pânico rachar a fachada inabalável de Vitória. Eu sei sobre os brincos. Vitória, ele disse, e cada palavra soava como um trovão contido. Eu sei que você encenou aquela cena patética há 3 semanas, porque alguma parte do seu ego não suportava a ideia de perder o controle. E agora, infelizmente para você, eu descobri exatamente até que ponto você é capaz de descer para proteger essa imagem artificial. Ele enfiou a mão no bolso do paletó impecável e retirou o celular, virando a tela na direção dela com uma calma gélida. Eu também sei que você tem se encontrado secretamente com meu principal concorrente nos últimos 2 meses, discutindo os detalhes de uma fusão que beneficiaria você pessoalmente apenas se o nosso noivado chegasse ao fim de uma maneira que parecesse ser culpa minha. Cada detalhe, cada conversa, cada intenção obscura está registrada aqui. Você achou mesmo que poderia me enganar e sair ilesa disso tudo? Vitória ficou branca como papel, a maquiagem cara, parecendo subitamente uma máscara mortuária. Você mandou me seguir, ela sussurrou, a voz falhando. Eu já te disse, Rafael respondeu mantendo o tom baixo e implacável. Eu percebo tudo o que acontece ao meu redor. O anel de noivado pesado no dedo de Vitória parecia uma algema de diamante, e os 300 convidados presentes observavam em silêncio atônito, enquanto a vida cuidadosamente construída dela começava a ruir em tempo real, tijolo por tijolo. O rosto de Vitória passou por uma sucessão rápida de incredulidade e fúria, e finalmente algo muito próximo do desespero absoluto. Ela percebeu tarde demais que todos os olhares do salão estavam fixados nela. Isso é um mal-entendido, ela disse, forçando uma risada frágil que não convenceu ninguém. Rafael querido, vamos conversar sobre isso em particular. Não há nada para conversar, ele disse a voz definitiva. Acho que é hora de você ir embora. Você está me humilhando na frente de todo mundo, Vitória. Você humilhou uma mulher inocente na frente de toda a minha equipe há 3 semanas. Rafael respondeu sem desviar os olhos. Você acabou de tentar destruir a reputação dela perante 300 convidados esta noite, apenas porque ela ameaçou o seu arranjo confortável. Acho que no final das contas, estamos simplesmente quites. Os olhos de Vitória dispararam pelo salão, como os de um animal encurralado procurando aliados, mas encontrando apenas rostos que se viravam ou olhares abaixados
em um constrangimento profundo. Até os investidores que ela esperava impressionar com sua revelação cortante pareciam profundamente desconfortáveis com o desenrolar dos fatos. Vários deles já se viravam de volta para Rosa, com expressões que haviam mudado da desconfiança inicial para algo muito mais próximo de uma solidariedade respeitosa. O noivado está desfeito, Rafael decretou. E embora sua voz permanecesse calma, as palavras caíram sobre o salão com o peso pesado e definitivo de um veredito que ninguém ali ousaria questionar. Ele apontou para a mão dela, onde o anel de família brilhava sob as luzes. Pode ficar com o anel. Não tenho mais nenhum uso para ele. Vitória o encarou por um longo momento, vasculhando o rosto dele em busca de qualquer traço de hesitação, qualquer brecha que pudesse explorar para salvar a própria pele. Não encontrou absolutamente nada. Ele estava pronto, firme, e, acima de tudo, ele estava finalmente livre das amarras que ela havia tentado colocar nele. Com um último olhar carregado de um ódio puro e furioso voltado para Rosa, ela virou-se bruscamente e saiu marchando do salão de festas. Seus saltos ecoavam agudos e rápidos contra o piso de mármore polido, um som de retirada que parecia marcar o fim de uma era. As pesadas portas da frente bateram atrás dela com um estrondo final, e o silêncio que se seguiu no ambiente era tão vasto que parecia preencher cada canto daquela sala luxuosa. Então, devagar, um dos investidores mais velhos, Haroldo Medeiros, um homem de cabelos prateados que construíra um império no setor imobiliário, começou a aplaudir. No início foi um som tímido, mas logo foi acompanhado por outros, até que o salão inteiro se encheu de aplausos genuínos e calorosos. Não era pelo drama, mas por algo muito mais profundo, o reconhecimento de uma mulher que sobreviveu a dificuldades inimagináveis e de um homem que escolheu a honestidade. Rosa ficou imóvel, com lágrimas escorrendo finalmente pelo seu rosto. 3 anos de compostura cuidadosamente mantida, de sorrisos falsos e silêncios forçados finalmente se quebrando diante de estranhos que de uma forma impossível pareciam entender exatamente o que ela estava sentindo. Me desculpe, ela sussurrou para Rafael, a voz tremendo intensamente. Eu nunca quis me tornar o centro de algo tão grande. Não peça desculpas por ser quem você é. Rosa, Rafael, disse baixinho, virando-se para encará-la completamente e ignorando toda a multidão ao redor. Rosa, eu preciso que você entenda uma coisa importante. A Vitória não destruiu nada esta noite. Na verdade, ela revelou algo que eu deveria ter compreendido semanas atrás. O que exatamente? Perguntou ela confusa. Que eu parei de me importar em impressionar esta sala há muito tempo. Rafael continuou com sinceridade. A única opinião com a qual eu realmente me importo agora neste mundo inteiro é a sua. A respiração de Rosa parou. Eu sei que tudo isso é muito complicado, ele confessou. A voz dele estava instável de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes, despida de qualquer artifício. Sei que você tem todos os motivos do mundo para desconfiar de homens poderosos que fazem promessas grandiosas, mas preciso que saiba que tudo o que fiz nas últimas semanas não foi sobre negócios, caridade ou uma culpa passageira. Foi sobre você. Sempre foi sobre você, desde o primeiro momento. Ao redor deles, a multidão tinha começado a se dispersar, oferecendo o espaço necessário. O quarteto de cordas retomou uma melodia suave e melancólica, como se o salão inteiro entendesse que aquele momento exigia uma privacidade urgente, apesar do cenário público e luxuoso. Rafael, eu tenho uma filha, Rosa, disse a voz grossa de emoção. Tenho dívidas que ainda estou pagando e uma vida que não se parece em nada com a sua. Não me importo com nada disso. Rosa, Rafael afirmou com uma intensidade absoluta que fez o coração dela disparar. Eu me importo com o fato de que você é a pessoa mais forte e a mais honesta que eu já tive o privilégio de conhecer. Me importo que a Lily merece uma mãe que possa sonhar de novo sem medo. Me importo que em algum momento ao longo deste caminho
Vendo você reconstruir sua vida do nada, eu me apaixonei por você profundamente. As palavras ficaram suspensas no ar, entre eles enormes, assustadoras e lindas, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvi-las. Estou com medo. Rosa admitiu a verdade, escapando antes que ela pudesse controlar. Tenho medo de que isso seja apenas um sonho do qual vou acordar em breve. Tenho medo de confiar de novo em alguém que possui tanto poder sobre a minha vida. Então vamos devagar, Rafael disse com uma gentileza infinita, alcançando a mão dela e dando-lhe toda a oportunidade de recuar. Ela não recuou. Não temos pressa nenhuma, Rosa. Estamos no nosso próprio tempo. Eu só não quero passar mais um único dia da minha vida fingindo que não te vejo de verdade. Pela primeira vez em 3 anos, Rosa permitiu-se apoiar no calor da mão de outra pessoa, sem recuar, sem calcular os custos, sem se preparar para a decepção inevitável. Em algum lugar na multidão, sem que nenhum dos dois soubesse ainda, Lili havia sido trazida ao baile pela irmã de Rosa para o segmento surpresa final da apresentação daquela noite. E ela veio correndo pelo salão no seu vestidinho de festa, tendo avistado a mãe logo na porta. Mamãe, Lili chamou, e Rosa se virou bem a tempo de pegar a filha pequena nos braços. Aquele moço é seu amigo. Espero ser um amigo muito bom, ele disse baixinho com uma sinceridade que quase parecia estranha naquele ambiente elegante. Se estiver tudo bem para você, continuou ele esperando uma reação. Lili considerou isso com a seriedade deliberada, quase solene, que só uma criança de 6 anos conseguia ter enquanto processava uma informação importante. Você gosta da comida da minha mãe? Perguntou ela de repente. Ainda não tive o prazer de experimentar. Rafael admitiu com um sorriso. Você deveria, Lili disse de forma decisiva, balançando a cabeça. Ela faz o melhor pastel do mundo inteiro sem exceção. Rosa riu, deixando escapar um som que misturava alívio e surpresa, enquanto as lágrimas finalmente cediam lugar a um sentimento mais leve. Rafael viu-se rindo também, sentindo algo se soltando em seu peito, um nó apertado, que esteve ali por mais tempo do que ele conseguia se lembrar. 6 meses depois, Rosa Delgado estava diante de um prédio inacabado na Vila Madalena, usando um capacete de segurança sobre o cabelo preso em um coque prático, revisando plantas detalhadas com uma equipe de empreiteiros que aprenderam muito rápido a nunca tentar subestimá-la. O projeto de renovação havia se tornado uma espécie de lenda local na região, um prédio antes desmoronando e esquecido agora transformado em habitação acessível de renda mista com um design genuinamente bonito. Havia espaços comunitários cuidadosamente planejados e um jardim no terraço que Rosa havia insistido em manter, apesar da pressão sobre o custo extra da obra. Você estava certa sobre o jardim, Rafael, disse chegando ao lado dela com 2 copos de café, o aroma subindo entre os dois sob o sol. Ele havia criado o hábito de visitar a obra toda semana. Embora todos na equipe já soubessem que aquilo tinha muito menos a ver com atualizações da construção e muito mais com a mulher que a supervisionava com tanta dedicação. Eu geralmente estou certa, Rosa disse, com um pequeno sorriso provocador, um gesto que havia se tornado muito mais fácil e mais natural ao longo dos meses passados, entre vigas-cimento e novos planos, pelo menos para ela. Seu registro como arquiteta havia sido restabelecido formalmente 3 meses atrás. O antigo escritório em Curitiba tinha entrado em contato logo depois de saber do sucesso do projeto da Vila Madalena, oferecendo uma vaga de prestígio. Mas Rosa recusou sem hesitar. Ela estava construindo algo próprio, agora um pequeno escritório independente, com o apoio inicial de Rafael, focado especificamente em criar habitação acessível e digna para famílias como a que ela costumava ser um dia. Vitória, como ficou claro depois de toda a poeira baixar, havia se mudado discretamente para Lisboa poucas semanas após o baile. Seus negócios com o principal concorrente de Rafael desmoronaram de forma espetacular,
quando o que ela realmente havia feito se espalhou pelo círculo social deles, destruindo sua credibilidade. Rafael raramente a mencionava nas conversas, e quando fazia, era sempre sem qualquer traço de amargura ou ressentimento passado. Era apenas o encerramento tranquilo de um capítulo que lhe ensinou algo muito importante sobre a diferença entre uma atração superficial e uma parceria de verdade. A Lili quer saber se ainda vamos fazer aquela noite da pizza, Rafael disse checando o celular enquanto olhava para Rosa. Ela está sendo bem específica sobre os sabores desta vez. Algo sobre uma traição envolvendo cogumelos na última visita. Rosa riu o som fácil e quente de um jeito que não era há anos. Ela leva pizza muito a sério, observou ela. Ela leva absolutamente tudo a sério, Rafael disse com um carinho evidente na voz. Eu admiro muito isso nela. Deve ser uma característica de família, Rosa pensou. Ela olhou para ele, esse homem que um dia não havia sido nada além de seu empregador rico e distante, que de alguma forma se tornou o centro firme de uma vida que ela reconstruiu, pedaço por pedaço. 3 anos atrás, ela estava dobrando toalhas na mansão de um estranho, acreditando que seus sonhos estavam enterrados. Agora ela estava diante de um prédio que ela mesma havia projetado, prestes a ir para casa com um homem que escolheu vê-la. Ele a viu de verdade quando o resto do mundo apenas olhava direto através dela, como se fosse invisível. Obrigada, ela disse baixinho, sentindo o peso das palavras. Por aquela noite, por todo o apoio e por tudo o que construímos desde então, obrigada por ter estado presente quando ninguém mais estava. Você fez todo o trabalho difícil, Rafael disse, envolvendo o braço nos ombros dela, enquanto os dois olhavam para o prédio juntos, sentindo a conquista daquele momento. Eu só finalmente aprendi a prestar atenção no que realmente importava na vida. Mais tarde naquela noite, na cobertura de Rafael, que aos poucos havia se enchido com os desenhos de Lili na geladeira e os antigos livros de arquitetura de Rosa nas estantes, os três sentaram juntos comendo pizza como uma verdadeira família. Lili narrava uma história bastante elaborada sobre seu dia na escola, com o tipo de floreio dramático que só uma criança de 7 anos consegue sustentar. Rosa observou os dois juntos, sua filha e esse homem que havia entrado na sua vida, cuidadosamente guardada, e se recusado a deixá-la desaparecer de volta na invisibilidade. Ela pensou no vestido rasgado, na humilhação daquela noite no salão, e em como impossivelmente distante aquele momento parecia desta noite tranquila e acolhedora. Dignidade era algo que ela havia aprendido a recuperar com o tempo. Nunca foi realmente sobre o que as pessoas podiam tirar de você, fosse dinheiro ou status. Era sobre o que você se recusava a deixar que destruíssem dentro de si. E amor, amor de verdade, não era sobre grandes gestos ou presentes extravagantes. Era sobre um homem se abaixando até a altura dos olhos de uma menininha pedindo permissão genuína para ser amigo dela. Era sobre alguém finalmente enxergar a pessoa que você realmente era enterrada sob anos de sobrevivência e escolher ficar ao seu lado mesmo assim. Se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance para reconstruir sua vida, deixe um coração aqui nos comentários. Conta pra gente de onde você está assistindo e qual foi o momento que mais te emocionou nessa história de superação e recomeços que acompanhamos hoje. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com alguém que precisa de um lembrete de que a dignidade sempre encontra o caminho de volta para casa, não importa a distância. Obrigado por assistir até aqui e por fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos na próxima história, onde continuaremos a celebrar a força de quem nunca desiste de si mesmo.